Beleza, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura desse último dia de play-in, né, meus amigos? O play-in, infelizmente, acabou, né? Assim, não acabou ainda, temos mais um jogo, né? Daqui a pouco a bola sobe para Golden State e Phoenix Suns, jogo lá no Arizona. Inclusive, Phoenix Suns com desfalque importante, hein? Mark Williams não vai jogar. Phoenix Suns vai para esse jogo de vida ou morte sem o seu pivô titular. Problemão aí pro nosso querido Jordan Wood. Mas enfim, antes desse duelo entre Warriors e Suns, a gente teve, né, o primeiro jogo do dia, o primeiro jogo da noite, que foi o duelo entre Orlando Magic e Charlotte Hornets, né, duelo do leste. O Hornets vindo de vitória contra Miami, num jogo, absurdo, né? Prorrogação, aquele final incrível com o LaMelo Ball quase entregando a paçoca, né? Mas aí no fim ele conseguiu ali, né? Conseguiu salvar a pátria, né? Conseguiu salvar ali Charlotte com um belo game winner pra cima do Jaime Jaquez. Então a gente tinha esse Charlotte Hornets chegando quente, empolgado, né? Conseguindo a sua maior vitória dos últimos anos, né? A vitória contra Miami foi a maior vitória desse time do Hornets nos últimos anos, inegavelmente, né? E do outro lado, a gente tinha um Orlando Magic que perdeu para Filadélfia no que foi até o momento o pior jogo do play-in em termos de nível técnico mesmo. Foi um jogo bem feio. Um jogo onde o Magic fez uma atuação pavorosa, o que não surpreendeu, porque meio que a temporada do Magic foi aquilo, né? Foi aquilo. O jogo modorrento, onde o ataque não fez nada, onde o banqueiro não fez nada, onde a defesa não teve impacto. Então, era um jogo, cara, onde a gente tinha dois extremos, né? Um Hornets empolgado, quente, animado, e um Magic já em clima de velório. Tanto que a torcida que foi hoje lá no Kia Center, né? O Magic teve o mando, né? Por ter sido o seed mais alta do que Charlotte. A torcida que foi no Kia Center, cara, tava totalmente assim, em silêncio. Em silêncio. Vaiou o Jamal Mosley, sabe? Então, assim, a gente tinha realmente dois extremos para esse jogo. Não à toa, o Hornets era considerado favorito, né? Eu e muitas pessoas colocaram Charlotte vencendo hoje, né? Vencendo, além de né, ser um time que jogou mais do que Orlando na temporada, o fator anímico era muito favorável para Charlotte. Só que aí, meu amigo, a bola subiu e o que a gente viu foi algo que a gente não viu a temporada inteira, que foi o Magic jogando bola. Surpreendentemente, o Orlando Magic resolveu jogar, né? No jogo mais importante deles na temporada, eles entregaram a melhor atuação deles no ano. E eu falo isso, cara, sem nenhuma dúvida. Mas sem nenhuma dúvida, o jogo de hoje, o basquete praticado pelo Magic hoje, nessa noite de sexta-feira, foi, e eu vou além, foi de longe, o melhor basquete praticado pelo Magic na temporada inteira. Foi um jogo onde o Magic dominou na parte física, e assim, dominou. Aquele domínio incontestável. Fisicamente, o Magic sobrou. Hornets não conseguiu em nenhum momento igualar na fisicalidade. Mas em nenhum momento, né? Então, assim, dominou fisicamente. Dominou na questão vontade, né? Cara, os jogadores do Magic estavam jogando, irmão, valendo prato de comida, entendeu? Os caras estavam brigando por cada bola, assim, com uma vontade que, repito, em nenhum momento na temporada eles tiveram, sabe?
Jalen Suggs, Anthony Black, Paolo Banchero. Sabe o Paolo Banchero? Que fez uma temporada extremamente decepcionante, modorrenta e tudo, que fez aquele jogo horrível contra a Filadélfia. Hoje, a gente viu outro banqueiro jogar. Hoje, o banqueiro hipotético, o banqueiro que, né, que tá no imaginário de quem acredita nele e tudo, hoje esse banqueiro jogou. Hoje esse banqueiro jogou, né? Se impondo fisicamente, indo pra dentro, usando o corpo dele. Quem diria, né? Que um tanque como banqueiro seria produtivo atacando o garrafão, né? Quem diria, né? Que usar o corpo dele seria uma boa. Olha só, né? Que surpresa, não é? Mas enfim, hoje eu não vou criticar o banqueiro. Hoje é só elogios. Hoje eu tô de bem com o banqueiro. Hoje eu não vou chamar ele de Julius Randle que fala mamma mia. Hoje não vou falar que o futuro dele é virar o Aaron Gordon. Hoje não. Hoje eu vou elogiar, porque hoje ele realmente fez um jogo excelente. Hoje todas as expectativas que são colocadas nele, todos os ICs que são falados em relação a ele, tudo isso entrou em quadra. Hoje ele jogou pra caralho, né? Assim como o time inteiro do Magic. O time inteiro do Magic jogou absurdamente bem, se impondo fisicamente, se impondo na questão da vontade, se impondo na defesa, se impondo no ataque. Foi um completo amasso, tá? Foi um completo amasso. Tanto foi um amasso que eu tô gravando esse vídeo e tá faltando ainda 3 minutos pra acabar o jogo. Só que o Magic amassou tanto o Hornets e foi tão dominante que, assim, não tem a mínima possibilidade do Magic tomar a virada. A mínima possibilidade. Por isso que eu tô gravando esse vídeo faltando 2, 3 minutos pra acabar o jogo, com toda a tranquilidade do mundo. Porque esse jogo, gente, acabou no primeiro tempo. Você quer a verdade? Esse jogo acabou no primeiro tempo. O Magic foi pro intervalo já classificado. O Magic foi pro intervalo vencendo por 68-37, gente. 68-37. Você quer alguns números desse primeiro tempo que o Magic fez? Foram 38 pontos dentro do garrafão de Charlotte. Foram 22 pontos vindos de turnovers forçados no Charlotte. Foram 14 turnovers forçados, se não me engano. Foram 24 rebotes pegos e apenas 12 cedidos. O Paolo Banchero sozinho foi responsável por quase o mesmo número de pontos que o time inteiro de Charlotte. Charlotte marcou no primeiro tempo 35 pontos. O Banchero, com pontos e assistências que ele deu, ele foi responsável por 29. O LaMelo foi pro intervalo com mais turnovers e mais faltas do que arremessos convertidos no primeiro tempo. Né? Brandon Miller com Knippel combinaram para 7 de 14 no primeiro tempo. LaMelo e Kobe White e o resto do time combinaram para 6 de 27. Esse foi o tamanho do amasso do Magic no primeiro tempo. E aí, todo aquele clima de velório do torcedor do Magic, todo aquele clima de fim de festa que a torcida tava, se transformou num surto de felicidade, num surto de empolgação, num surto de esperança, porque nessa noite o Magic deu esperança pro torcedor. Nessa noite, a gente viu o Magic lembrando o Magic dos últimos anos. Aquela defesa tão elogiada, aquela identidade defensiva, aquela fisicalidade extrema, tudo isso que não apareceu em nenhum momento nessa temporada, hoje apareceu. Hoje apareceu, né? E o resultado não poderia ser diferente. Amasso, né? O jogo acabou agora, inclusive, 121-90. Orlando Magic está classificado para os playoffs, vai encarar o Detroit Pistons. E, cara, surreal, assim. Surreal. Absurdo o que foi feito. Ninguém, não adianta vir falar, ninguém esperava o Magic jogando desse jeito. Algumas pessoas até esperavam o Magic passando, tá? Mas era muito mais por dúvidas
do quanto que o Hornets iria sentir esse jogo do que, de fato, confiança no Magic. Ninguém tava acreditando no Magic, ninguém confiava no Magic, porque o Magic não fez por merecer a confiança de ninguém. Porque fez uma temporada horrível. A vitória de hoje, o amasso de hoje, a atuação de hoje não muda o fato de que o Magic foi uma completa decepção durante toda a temporada. Foi a maior decepção da temporada. O jogo de hoje não muda isso. Não muda isso, tá? Isso tem que ser deixado claro. Agora, é inegável que, cara, chama atenção essa virada de chave que o Magic deu. E fica agora a dúvida. Contra Detroit, qual Orlando Magic vai jogar? O Orlando Magic de toda a temporada regular, o Orlando Magic sem identidade, o Orlando Magic modorrento, sem vontade nenhuma, ou o Orlando Magic de hoje, que pegou um dos times mais quentes da NBA, um time extremamente empolgado e trucidou. Qual Orlando Magic vai jogar contra Detroit? Eu não sei. Se for o Orlando Magic da temporada regular, pra mim Detroit não vai ter vida difícil não. Pra mim é Detroit em 6 jogos, 5 jogos, 5, 6 jogos. Se for o Magic da temporada regular. Se for o Magic de hoje, eu ainda acho que Detroit passa, mas aí eu consigo ver uma série indo a 7. Mas vai depender de qual Orlando Magic que vai jogar. Eu não sei qual Orlando Magic esperar. Eu sinceramente não sei, né? E parece que o Hornets também não sabia, porque o Hornets, cara, assim, eles tomaram um choque. Verdade é essa. A partir do momento que o Magic assumiu a sua identidade física ali no começo do jogo, Charlotte não teve nenhuma resposta. Nenhuma resposta, assim. Nos primeiros... até separei aqui, ó. Nos primeiros 9 minutos, Charlotte tomou 27-10. 27-10. O Charles Lee ficou tão em choque que ele foi esperar 9 minutos pra pedir timeout. Tá entendendo? Nem o Charlotte esperava o Magic jogando do jeito que jogou hoje. Tanto é que não conseguiu voltar pro jogo em nenhum momento. Sabe aquelas runs que o Hornets conseguiu em vários momentos nessa temporada? Hoje não conseguiu nenhuma vez. Toda vez que o Charlotte esboçava um início de reação, o Magic já cortava com turnover, com toco, né? Charlotte não conseguia trabalhar a bola. Sabe, o Brandon Miller, coitado, assim, o Brandon Miller não conseguia dar 2 toques na bola. Que já havia alguém pressionar. O Miles Bridges também, que fez um jogo muito bom contra a Miami, mas hoje foi completamente amassado. O Miles Bridges, pô, horrível no jogo, né? O Brandon Miller cometeu 5 turnovers na partida. Né? O LaMelo Ball conseguiu umas estatísticas vazias ali no segundo tempo, porque o jogo em si dele também... Nada. O Knipel também, assim, temos que falar sobre essa reta final de temporada do Knipel. Assim, eu não sei o quanto que esses jogos de play-in vão afetar na votação pro Rook of the Year. Na teoria não deveria afetar, né? Porque o novato do ano é pra considerar só a temporada regular. Mas assim, ele fecha a temporada de uma forma muito feia, né, cara? Esses últimos 2 jogos dele contra a Miami e o jogo de hoje foram horrorosos. Acho que até tinha separado aqui. Que, ó, com o Knipel, cara, somando os 2 jogos, ele combinou pra 17 pontos com 1 de 12 pra 3 pontos, cara. 1 de 12. Ele foi horroroso no play-in. E mesmo eu sendo fã do Knipel, e mesmo eu defendendo o Knipel pra Rook of the Year, irmão, não tem o que eu falar. Foi péssimo, sentiu muito o play-in. Sim, nenhum jogador do Hornets sentiu tanto o play-in como com o Knipel. Isso é inegável. Isso é inegável. Eu acho que o LaMelo sentiu o play-in, apesar dele ter decidido o jogo contra a Miami. Pô, o cara chutou 2 de 16 pra 3 pontos. O cara fez de tudo pra entregar o jogo no final. O LaMelo sentiu o play-in. O Brandon Miller sentiu o play-in, mas igual com o Knipel não teve. O Knipel sumiu. Sumiu, né? Enfim, e é frustrante pra caramba pro Charlotte Hornets, entendeu? Charlotte Hornets que entrou nesse play-in com o maior jejum ativo, né, na NBA de não ir pra pós-temporada, o jejum segue.
Charlotte Hornets agora vai pra 10 anos sem ir pra uma pós-temporada, sem ir pra um playoff. 10 anos, cara. Mais uma vez o Hornets chega no play-in com o LaMelo e mais uma vez perde. Entendeu? Isso é culpa do LaMelo? Não é só culpa dele, mas ele também tem culpa. É culpa do Knippel? Também é culpa dele, mas não é só dele. Entendeu? Assim, o time sentiu, cara. O time sentiu, o Charles Lee sentiu. O Charles Lee sentiu o play-in. Tanto contra Miami como hoje, ele não teve resposta nenhuma pro adversário. Nos 2 jogos, ele foi o pior técnico. Ele foi o pior técnico contra Miami. O Spoelstra foi muito melhor do que ele, apesar de ter perdido o jogo. E hoje, o Jamal Mosley, que fez um trabalho horroroso durante a temporada, foi muito melhor do que o Charles Lee. Entendeu? Então, é muito decepcionante, né? E é muito triste, né, cara, ver a temporada do Charlotte terminar desse jeito. Sabe? Uma temporada onde o time voltou a empolgar o torcedor, voltou a deixar o torcedor feliz, voltou a ser um time legal de se ver, cara. Foi legal ver o Hornets jogar. Sabe? Foi maneiro parar numa terça-feira à noite, ligar a televisão e ver o Hornets jogar bola. Há quanto tempo a gente não fazia isso? Né? E é muito triste ver a temporada terminar desse jeito, cara. Com o time não só sendo eliminado, mas sendo completamente amassado, cara. Amassado. A palavra é essa. Amassado, né? Mas é aquilo, cara. O play-in tem dessas. Às vezes o time mais quente, às vezes o time de melhor momento perde. E hoje foi o que aconteceu. Hornets era favorito, era mais time, vivia um momento melhor, mas topou com o Orlando Magic, que teve um surto de vontade. E esse surto de vontade ocasionou esse completo amasso, né? Uma atuação excepcional, todo mundo jogou bem, Paulo Banchero fez um dos seus melhores jogos no ano, e não só em números. Em números ele meteu 25 pontos, 6 assistências, padrão. Mas a vontade, a postura do Banchero hoje foi uma das melhores posturas que ele teve em um jogo nessa temporada, sabe? Ele entrou no jogo com sangue no olho, cara. Entendeu? Coisa que foi raro durante a regular, né? Franz Wagner fez um ótimo jogo, cara. Jogo bom do Franz Wagner, 18 pontos em 25 minutos. Wendell Carter dominante no garrafão. Puta atuação. Desmond Bane não foi tão bem hoje, mas, né, o jogo dele contra Miami foi excelente. Jalen Suggs fez um jogaço, ele que fez um jogo patético contra Miami, hoje jogou muito bem. E o banco do Magic contribuiu. Jamal Cain teve bons minutos, Tristan da Silva, Goga Bittats, Anthony Black. Então foi uma grande atuação de todo o time do Magic, que vai para os playoffs, vai encarar o Detroit Pistons em 8 jogos. Em 8 jogos não, em 7 jogos. 8 jogos é foda. Em 7 jogos. Vamos ver se vai a 7, né? Igual eu falei, se o Magic jogar o que jogou hoje, a série pode ir a 7. Se não, se jogar o que jogou na regular, aí eu acho que no máximo vai a 6. A ver qual Orlando Magic entrará em quadra contra Detroit. Galera, sobre esse primeiro duelo do play-in é isso, né? Mais tarde eu venho para comentar sobre Warriors e Phoenix Suns, e aí só a critério de informação, faltando 5 minutos para acabar o primeiro quarto, o Suns tá vencendo por 15-9. Mas eu não duvido do Stephen Curry, não. Não vou duvidar do cara, não. Enfim, obrigado, viu, pela sua audiência. A gente se vê mais tarde. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.